Quantas vezes acordou à meio da noite com aquela vontade urgente de ir à casa de banho, a interromper um sonho bom? Uma, duas, talvez 3 vezes? No início pensamos que é normal. Bebo demasiada água antes de deitar, foi do chá, ou simplesmente é a idade. Mas quando as noites mal dormidas se transformam em dias de cansaço e irritabilidade, a situação deixa de ser um mero incômodo e passa a ser um fardo. A frustração de nunca conseguir um sono profundo e reparador, a preocupação de incomodar o parceiro ou a parceira, o receio de tropeçar no escuro. É uma realidade silenciosa que afeta muito mais pessoas do que imaginamos. Mas e se eu lhe dissesse que essas idas noturnas à casa de banho podem ser mais do que um sinal da idade? E se fossem um sussurro dos seus rins, um pedido de ajuda silencioso que a maioria de nós ignora? Os nossos rins são trabalhadores incansáveis. Mas quando começam a sentir dificuldades, um dos primeiros sinais pode ser precisamente esta necessidade de urinar durante a noite. Neste vídeo, não vamos falar de problemas, mas sim de soluções. Vamos descobrir juntos 5 hábitos simples, mudanças que pode fazer no seu dia a dia para ajudar a acalmar a sua bexiga durante a noite e, mais importante, para apoiar a saúde destes órgãos vitais. Fique comigo até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e aquele que faz toda a diferença para uma noite de sono tranquila. Vamos começar pelo princípio, por algo que todos fazemos todos os dias sem pensar muito: beber líquidos. A forma como gerimos a nossa hidratação ao longo do dia tem um impacto gigantesco na qualidade do nosso sono. Todos sabemos que beber água é fundamental para a saúde. Ouve-se por todo o lado: beba pelo menos 1,5 litros, 2 litros de água por dia. E isso está corretíssimo. A água é vida, limpa o nosso corpo, ajuda os rins a filtrar as toxinas. O problema não está em beber água, mas sim em quando a bebemos. Muitas pessoas têm um dia atarefado, esquecem-se de beber água e depois, ao fim da tarde ou à noite, quando finalmente relaxam em casa, tentam compensar e bebem 2 ou 3 copos grandes de água ou um bule de chá. Parece uma atitude saudável, mas, na verdade, estamos a criar as condições perfeitas para uma noite de interrupções. Imagine os seus rins como uma pequena central de tratamento de águas. Durante o dia, enquanto estamos ativos, eles trabalham a um ritmo constante. À noite, o nosso corpo entra num modo de descanso. A produção de uma hormona especial, chamada hormona antidiurética, aumenta. O nome já diz tudo. Ela diz aos rins para diminuírem a produção de urina, para que possamos dormir um sono seguido de 6, 7 ou 8 horas. Com o avançar da idade, a produção desta hormona pode diminuir um pouco, e os próprios rins podem tornar-se um pouco menos eficientes a concentrar a urina. Se a isto juntarmos uma grande quantidade de líquidos ingerida perto da hora de deitar, estamos a dar aos nossos rins uma tarefa hercúlea numa altura em que eles deviam estar a abrandar o ritmo. O resultado? A bexiga enche-se rapidamente e o alarme soa, obrigando-o a levantar-se. A solução é simples e não implica beber menos, mas sim beber de forma mais inteligente. Tente concentrar a sua ingestão de líquidos na parte da manhã e início da tarde. Comece o dia com um bom copo de água. Tenha uma garrafa consigo durante a manhã e vá bebendo. Ao almoço, beba o que for necessário. Depois, a partir do meio da tarde, comece a reduzir gradualmente. 2 a 3 horas antes de ir para a cama, pare de beber grandes quantidades. Se tiver sede, beba um golo pequeno, apenas para umedecer a boca. E atenção, não falamos apenas de água. O café, o chá preto
alguns chás de ervas como o chá verde ou de hibisco e, claro, as bebidas alcoólicas são diuréticos. Isto significa que eles fazem o corpo produzir mais urina. Um café depois do jantar ou um copo de vinho à noite podem parecer inofensivos, mas para quem já tem esta tendência, são um bilhete garantido para uma noite agitada. Tente substituir por um chá de camomila ou cidreira, que são calmantes e não têm este efeito. Agora, falando do que bebemos, vamos passar para algo que está no nosso prato todos os dias e que tem um impacto enorme não só nas nossas noites, mas na saúde dos rins a longo prazo: o sal. Nós, portugueses, adoramos uma comida bem temperada, e o sal faz parte da nossa cultura gastronômica. Está no pão que comemos de manhã, no queijo que acompanha, no bacalhau, nos enchidos, nas sopas. O problema é que, muitas vezes, consumimos sal em excesso sem nos darmos conta. O sal, ou mais precisamente o sódio, faz com que o nosso corpo retenha líquidos. Para equilibrar os níveis de sódio, o corpo pede mais água, o que nos dá sede. Se comemos um jantar mais salgado, é natural que sintamos uma grande sede durante a noite, o que nos leva a beber mais água e a entrar novamente no ciclo de acordar para urinar. Mas o impacto do sal vai muito para além disto. O excesso de sódio é um dos maiores inimigos dos rins. Obriga-os a um trabalho extra para o filtrar e eliminar. Com o tempo, este esforço contínuo pode aumentar a pressão arterial, uma das principais causas de doença renal crônica. Reduzir o sal não significa comer comida sem sabor. Significa redescobrir outros sabores. A nossa cozinha mediterrânica é riquíssima em alternativas. Comece a usar e abusar das ervas aromáticas: coentros, salsa, orégãos, alecrim, tomilho, louro. O alho e a cebola são bases de sabor fantásticas. Um fio de um bom azeite e umas gotas de limão ou vinagre podem transformar completamente um prato. O desafio está no sal escondido, aquele que não vemos. Os caldos de cozinha em cubo, os molhos pré-feitos, os produtos enlatados, as azeitonas em conserva, o presunto, o chouriço e até mesmo bolachas e cereais de pequeno almoço podem conter quantidades surpreendentes de sal. Comece a criar o hábito de ler os rótulos. Ao início pode parecer complicado, mas rapidamente se habitua a identificar os produtos com menos sódio. Uma dica prática: quando cozinhar bacalhau, certifique-se de que o demolha muito bem, trocando a água várias vezes. E em vez de comprar aqueles caldos industriais, por que não fazer um caldo caseiro com legumes e congelar em pequenas porções? Dá um pouco de trabalho, mas o sabor é incomparável e a sua saúde agradece. Ao controlar o sal, não está apenas a ajudar a ter noites mais tranquilas, está a proteger ativamente os seus rins e o seu coração para o futuro. Parte 3. Depois de ajustarmos o que bebemos e a quantidade de sal que comemos, há outro aspecto do nosso dia a dia: um hábito físico, que pode estar a sabotar as nossas noites sem que nos apercebamos. Falo da acumulação de líquidos nas nossas pernas. Já reparou que, ao fim do dia, os seus tornozelos parecem um pouco mais inchados? Ou que os sapatos que de manhã estavam confortáveis, à tarde parecem mais apertados? Isto é muito comum, especialmente se passamos muito tempo sentados ou de pé na mesma posição. A força da gravidade faz com que os líquidos se acumulem na parte inferior do nosso corpo, principalmente nas pernas e nos pés. Este fenômeno chama-se edema. Durante o dia, este líquido fica ali estacionado. O problema acontece quando nos deitamos. Na posição horizontal, a gravidade deixa de exercer essa força e todo aquele líquido que estava acumulado nas pernas é reabsorvido pela corrente sanguínea. Adivinhe para onde ele vai a seguir? Para os rins, para ser filtrado. De repente, os seus rins recebem um volume extra de fluido para processar.
precisamente na altura em que deviam estar a descansar. O resultado é, mais uma vez, uma bexiga que enche depressa e a necessidade de se levantar à meio da noite. A boa notícia é que existe uma solução incrivelmente simples e relaxante para este problema: elevar as pernas durante o dia. Não precisa de nada complicado. À meio da tarde, talvez enquanto vê o telejornal ou lê um livro, arranje 20 a 30 minutos para se deitar no sofá ou na cama e colocar 2 ou 3 almofadas debaixo dos seus tornozelos. O objetivo é que os seus pés fiquem um pouco acima do nível do coração. Este simples gesto ajuda a que os fluidos acumulados regressem à circulação de forma gradual durante o dia, permitindo que os rins os processem com calma, em vez de receberem uma enchente durante a noite. Se passa muitas horas sentado, tente levantar-se e caminhar um pouco a cada hora. Se o seu médico concordar, o uso de meias de compressão também pode ser uma grande ajuda, pois evitam que os líquidos se acumulem em primeiro lugar. Esta pequena pausa para elevar as pernas não só vai ajudar a reduzir as idas noturnas à casa de banho, como também alivia a sensação de pernas pesadas e cansadas ao fim do dia. É um pequeno ato de cuidado que tem um duplo benefício. E já que estamos a falar de cuidar do nosso corpo de forma inteligente, vamos olhar para o que podemos adicionar à nossa alimentação para dar uma ajuda extra aos nossos rins. Falamos sobre o que reduzir, como o sal, mas é igualmente importante focarmos-nos nos alimentos que fortalecem e protegem a função renal. Entre isso, a nossa dieta mediterrânica, considerada uma das mais saudáveis do mundo, está cheia de tesouros para os nossos rins. Um dos melhores exemplos é o pimento vermelho. É delicioso assado, em saladas ou na caldeirada. O pimento vermelho é excelente porque tem um baixo teor de potássio, o que é importante para quem já tem alguma sensibilidade renal, e é riquíssimo em vitaminas A, C e B6, e antioxidantes que combatem a inflamação. O azeite extra virgem, a alma da nossa cozinha, é outro aliado poderoso. As suas gorduras monoinsaturadas e os seus compostos anti-inflamatórios ajudam a proteger todo o sistema cardiovascular, o que está diretamente ligado à saúde dos rins. O alho e a cebola, para além de serem substitutos fantásticos do sal, como já falamos, contêm substâncias que ajudam a reduzir a inflamação e a proteger os vasos sanguíneos. Os peixes gordos, como a nossa maravilhosa sardinha, a cavala ou o salmão, são ricos em ômega 3. Estes ácidos gordos são essenciais para combater a inflamação crônica no corpo, um processo que pode danificar os rins ao longo do tempo. Pense naquela sardinhada de verão. Não é só deliciosa, é também um presente para os seus rins. Frutas como as maçãs, com a sua fibra solúvel, e os mirtilos, com os seus poderosos antioxidantes, também são excelentes escolhas. Incluir estes alimentos na sua rotina diária não tem de ser uma obrigação. Pode ser um prazer. Tempere a salada com um bom azeite e alho picado. Grelhe umas sardinhas com uma salada de pimentos. Coma uma maçã como lanche. Pequenas escolhas que, somadas, criam uma rede de proteção para os seus rins, ajudando-os a funcionar melhor e, consequentemente, a proporcionar-lhe noites mais serenas. Parte 4. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que se sinta mais informado e, acima de tudo, com mais poder para cuidar da sua saúde. Percorremos um caminho juntos, descobrindo que as noites interrompidas não têm de ser uma sentença da idade. Vimos como algo tão simples como a hora a que bebe o seu último copo de água pode ditar a tranquilidade do seu sono. Falamos sobre o sal, esse inimigo escondido no nosso pão de cada dia, no queijo e nos enchidos, e como redescobrir o sabor das ervas aromáticas pode ser um ato de amor para com os nossos rins.
Percebemos que um gesto tão relaxante como elevar as pernas enquanto descansa à tarde pode evitar uma inundação de trabalho para os seus rins durante a noite. E celebramos os alimentos da nossa terra, como o azeite, o alho, os pimentos e o peixe da nossa costa, que não são apenas saborosos, mas verdadeiros guardiões da nossa saúde renal. Por fim, abordamos um ponto crucial: a importância de conversar abertamente com o seu médico sobre a medicação que toma. Às vezes, um simples ajuste na hora de tomar um comprimido, feito com o devido aconselhamento profissional, pode resolver o problema. O mais importante a reter de tudo isto é que não precisa de mudar a sua vida de um dia para o outro. A ideia não é criar ansiedade ou sentir que tudo o que faz está errado. Pelo contrário, a ideia é dar-lhe ferramentas e conhecimento. Comece com uma pequena alteração. Talvez esta semana se concentre apenas em beber mais água durante a manhã e menos à noite. Na próxima semana, tente substituir o caldo de cubo por um tempero de ervas. Cada passo, por mais pequeno que pareça, é uma vitória para o seu corpo e para o seu bem-estar. E lembra-se de eu ter dito no início que a última dica poderia ser surpreendente? A surpresa não é um alimento mágico ou um exercício secreto. A surpresa é a constatação de que a solução para uma noite tranquila muitas vezes não está na noite em si, mas sim nas suas escolhas e nos seus hábitos durante o dia. É perceber que o seu corpo é um sistema incrível e interligado e que um pequeno gesto, como elevar as pernas à tarde, pode ter um efeito profundo horas mais tarde. A verdadeira magia está em aprender a ouvir os sinais que o seu corpo lhe dá, como estas idas à casa de banho, e em trabalhar com ele e não contra ele. Cuidar de si não é egoísmo, é a base para poder continuar a desfrutar da vida, da família, dos amigos, com energia e alegria. Estas mudanças não só o ajudarão a dormir melhor, como também contribuirão para uma saúde renal mais forte, um coração mais saudável e mais vitalidade no geral. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Já passou por isto? Sentiu que estas dicas fizeram sentido para si? Tem alguma outra sugestão que funcione consigo e que queira partilhar? Por favor, deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência é valiosa e pode ajudar outra pessoa que esteja a passar exatamente pelo mesmo. A partilha de sabedoria é um dos maiores presentes que podemos dar uns aos outros. Se achou este vídeo útil, se ele lhe trouxe uma nova perspectiva ou uma ponta de esperança, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver com mais saúde, felicidade e autonomia, em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para fazer uma mudança positiva. O seu corpo tem uma capacidade de recuperação fantástica. Dê-lhe as ferramentas certas e ele irá agradecer-lhe. Um grande abraço e até a próxima. Viva a sua melhor vida em todas as idades.